Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, e hoje eu quero falar com você sobre um assunto super importante de liderança, que é feedback. Feedback é uma das coisas que sempre aparece em todas as pesquisas que a gente faz de engajamento, né, de tração de equipe comercial, por que está tendo turnover, por que uma equipe está indo melhor do que a outra, e é uma reclamação frequente da equipe de vendas. Quando a gente faz pesquisa entre os vendedores, uma das maiores reclamações que aparece da própria equipe em relação à sua liderança é: eu não recebo feedback. Então vamos falar sobre isso porque é super importante. De vez em quando, por exemplo, nas mentorias, alguém pergunta: Raul, se você fosse dizer uma única coisa, uma única dica que ajudaria a melhorar resultados de uma equipe comercial, ou eu como líder, o que eu poderia fazer? Geralmente, a minha primeira sugestão é feedback. Vamos melhorar teu feedback, porque você vai ver durante a apresentação que o feedback faz com que você tenha que prestar atenção em várias coisas e se aproxime muito da tua equipe de vendas. Isso imediatamente faz com que o pessoal engaje e comece a dar mais resultados. Então vamos ver, vamos falar sobre isso hoje e deixa eu passar rapidamente por cada um dos erros. O primeiro deles é a falta de regularidade. Isso aqui é super importante falar porque é comum o líder ter uma percepção de que pode dar feedback de vez em quando. Ou, por exemplo, passar muito tempo sem dar feedback. Está errado isso. Feedback precisa de regularidade. Inclusive, muitas vezes as pessoas me perguntam: Raul, qual seria a regularidade ideal? A regularidade ideal, para mim, é que você consegue ter consistência, você consegue fazer frequentemente. Não adianta nada eu falar que você precisa fazer, por exemplo, semanal ou mensal, se depois você não consegue manter. Eu prefiro que você faça a cada 2 meses, mas faça consistentemente. Que faça a cada 3 meses, mas faça consistentemente. Isso seja uma coisa séria, aprofundada, do que você comece e pare. Se arranca, para, é muito ruim no feedback. Uma hora eu estou prestando atenção na pessoa, outra não estou. Uma hora eu estou falando para ela como ela melhorar, outra não estou. Uma hora ela está se sentindo super, né, com atenção, a outra está se sentindo abandonada. Esse vai e vem é muito ruim. Então a gente precisa trabalhar isso e a gente precisa ter regularidade. No mundo ideal, o feedback seria no mínimo mensal, ok? Geralmente isso é o que funciona melhor para todo mundo, então você pode trabalhar aí com um feedback mensal. Quando tem ciclos de venda muito próximo, quando tem a equipe interna, por exemplo, Inside Sales, às vezes eu consigo fazer um processo mais rápido, semanal ou quinzenal, funciona bem também. Equipes externas, o pessoal que está fora, quando eu tenho uma equipe grande espalhada, aí geralmente mensal funciona melhor. Pior dos cenários possíveis, entre 2 e 3 meses. Não me deixe passar de 3 meses, que aí já seria um grande erro também, ok? Outra coisa que acontece com frequência é o que a gente chama de feedback vago. Feedback vago é aquele feedback de que a pessoa sai e não sabe o que é para fazer. Não sabe se foi bem, não sabe se foi mal, não sabe o que é para fazer, para onde olhar, o que é prioridade, o que não é. Acaba sendo uma conversa muito interessante. O tempo passa, o líder diz, marca xizinho na sua agenda, falei com o fulano, mas no fundo não teve nenhuma novidade, porque o vendedor já sabe se está vendendo bem ou não está, né? Tipo, todo mundo sabe esse resultado, principalmente quando é comissionado, já está acompanhando isso. Não tem nenhuma novidade em termos do que eu preciso melhorar, do que eu preciso fazer, para onde eu deveria olhar, né? Então, acaba sendo meio que um desperdício de tempo. O feedback precisa ser muito específico. Tanto que eu recomendo sempre que você termine fazendo a pergunta, ok, o que ficou decidido? E você, líder, passa esta responsabilidade de definir o que ficou decidido para o liderado ou para a liderada. Note que não é você reforçando isso. É muito importante que termine a reunião de feedback com você revisando e pedindo para a pessoa revisar o que ficou decidido. Então, o que você vai fazer de diferente, ok? Ou o que você vai continuar fazendo se está indo tudo bem, mas algo precisa ficar definido. Falamos de algo claro, concreto, específico. Muitas vezes eu, por exemplo, vou pedir para a pessoa, além de verbalmente, durante a reunião, me falar, seja, né, presencial, seja à distância, num Zoom, por exemplo, né, em qualquer aplicativo que permita falar à distância, você pede para a pessoa confirmar por e-mail também. Então, fica bem específico. E você vai ficar surpresa com a quantidade de vezes onde você tem toda uma conversa para você estar claro o que é para fazer, está claro que ficou claro o que era para decidir e executar, e a pessoa, na hora de resumir, resume uma coisa diferente. E aí você fala, meu Deus do céu, né? Eu nem me assusto mais, por isso que eu aprendi a usar essa ferramenta. Eu sempre termino pedindo para a pessoa revisar o que foi pedido. É mais ou menos quando eu vou num restaurante.
Você faz o pedido, principalmente quando tem muita gente, eu sempre peço para o garçom ou para a garçonete revisar para mim o pedido. Digo, ok, então o que ficou aí? E pede para a pessoa revisar. A maior parte das vezes está tudo ok, mas muitas vezes você vai pegar erro, vai pegar falha. Esse é o momento de pegar, não é depois, não é de 15, 20 minutos depois, chegam todos os pratos, faltou um, outro está errado, etc. Não, eu posso ter uma postura proativa em relação a isso. Eu gosto quando o líder dá feedback específico, então, e trabalha isso bem com a equipe, ok? Lembre, então, feedback específico. Terceiro erro, foco no negativo. Aqui tem um termo que eu acho ele vulgar, eu acho ele chulo, eu não gosto dele, que é feedback. Prefiro não usar, mas ele exprime, de certa maneira, essa questão do erro focado, né, ou da reunião só focada no negativo. É quando o líder ou a líder vai para criticar. E aí, por exemplo, pega só vendedor ou vendedora que não está batendo a meta, pega só falha em processo, vai só para puxar a orelha. O feedback tem que ter momentos onde eu realmente vou direcionar a pessoa para melhora. É óbvio que eu não vou o tempo inteiro só poder elogiar. Né? Seria maravilhoso se eu pudesse fazer isso com toda a equipe de vendas, mas a realidade é que no meu papel como líder, muitas vezes eu vou ter que direcionar alguma coisa que não está funcionando bem, inclusive para quem está indo melhor e quer melhorar ainda mais. Se eu quero ir para o próximo estágio, eu preciso fazer algo diferente. Então, se a pessoa não recebe coisas positivas, também só recebe negativa, primeiro começa a ficar um ambiente pesado, crítico, a pessoa começa a bloquear, você como líder vai ter um desgaste emocional, porque é ruim, você vai começar a evitar fazer. Lembra que o primeiro erro é a falta de frequência? E muitas vezes a gente não tem consistência nessa frequência, justamente porque algumas reuniões são pesadas emocionalmente, né, carregadas negativamente, e a gente começa a protelar, começa a jogar para frente, daqui a pouco a gente não está mais fazendo, perdeu a consistência, porque está focando só no negativo. Eu vou reforçar isso depois, você vai ver que eu vou falar sobre isso, mas existe muita coisa positiva acontecendo. O que está funcionando bem? O que a pessoa está fazendo bem? Mesmo que ela não esteja vendendo bem, eu chamo isso de colocar o óculos. Às vezes a gente está com óculos que é totalmente negativo. Então é fácil ver coisa ruim, desgraça, erro, né, tudo que está errado. A gente, como ser humano, tem a tendência de focar nesse negativo. O que eu estou reforçando para você agora é focar no positivo. Mesmo que a pessoa tenha muito para melhorar, algumas coisas ela provavelmente está fazendo bem. Então a gente pode trabalhar isso. Lembre de você construir, e é meio que um jogo, onde eu falo algumas coisas positivas, elogio, depois eu vou pedir para a pessoa melhorar. Eu muitas vezes posso elogiar atitudes, por exemplo, certo? É todo tipo de comportamentos específicos. A gente às vezes foca muito no resultado e eu deveria focar no processo e nas atitudes também. Então a pessoa pode estar se esforçando. Alguma coisa positiva que permita que eu saia só do negativo, ok? Então lembre disso, foco apenas no negativo também é um erro comum. Lembre de fazer um equilíbrio, tem muita coisa boa, foque no positivo também. Terceiro erro é falta de exemplo. Aqui é bem claro quando acontece isso, é quando eu digo para a pessoa, eu gostaria que você tivesse mais iniciativa, por exemplo. O que significa mais iniciativa? Para você pode significar uma coisa, para a pessoa pode significar outra coisa completamente diferente. Eu preciso que você prospecte mais. Essa é aquela coisa, de novo, vaga genérica, certo? Está ligado com aquele outro erro de ser vaga genérica. Eu preciso que você prospecte mais. Eu preciso que você trabalhe mais mix. Eu preciso que você dê menos descontos. Para mim pode significar uma coisa, para você outra coisa, e para o vendedor, para a vendedora outra completamente diferente. Menos desconto para mim pode ser menos 1%, para você pode ser menos 15%, para outra pessoa pode ser menos 0,2%. Cada um achando que está falando a mesma coisa, porque todo mundo está dizendo, é menos desconto, mas é a mesma coisa de verdade? Então, eu preciso de exemplos específicos. Se eu vou falar para a pessoa, preciso que você prospecte mais, eu preciso que você prospecte 3 clientes mais. Eu preciso que você faça isto. Eu vou citar situações onde isso já aconteceu, eu vou contar histórias, mas eu deixo muito claro para a pessoa. Note que o exemplo é uma forma de você tangibilizar o que está sendo dito. Ele deixa de ser um conceito teórico, deixa de ser uma coisa meio flutuando no espaço, pode ser aqui bem concreto, o que eu espero de você, ok? Então lembre de que essa parte é super importante e lembre de dar exemplos sempre que você puder para tangibilizar, para a pessoa entender melhor o que é que você está pedindo para ela. Inclusive, você pode pedir para ela confirmar, você pode dizer para ela se ela entendeu e você pode pedir para ela
vir com os exemplos dela, perguntar se ela tem alguma dúvida. Note que uma conversa fica mais direcionada e mais aberta. Quinto erro aqui é você não ouvir o lado da pessoa. Então, lembre que isso é super importante reforçar. Feedback não é monólogo, tá? Não é monólogo do líder. Pelo contrário, se você parar para ver uma boa reunião de feedback, o líder ou a líder conduziu com perguntas, é quase como se fosse um processo de venda consultiva. No fundo, eu estou querendo que a pessoa ou continue fazendo coisas corretas ou melhore coisas que não estão funcionando. Então, de certa maneira, eu estou vendendo, certo? Estou vendendo uma ideia, estou vendendo a ideia de que a pessoa ou tem que continuar fazendo algumas coisas ou mudar outras. Então, é venda consultiva. Eu tenho que estar muito focado no outro. Se eu estou falando demais, eu estou ouvindo de menos, a outra pessoa provavelmente pode até falar que sim, você é líder, afinal de contas, ela é obrigada a te ouvir, mas o fato de você ter um cargo hierárquico superior não significa que você deveria usar isso para fazer um monólogo. A pessoa precisa expor, precisa entender que no fundo, ela participa do processo. Você tem que vender a ideia de que ela pode fazer algo, de que vai ser bom para ela, de que vai ter consequências se não tiver. E é muito mais fácil se você faz esse trabalho aqui, né, como hierarquicamente superior, conduzindo através de perguntas. Então, você equilibra o relacionamento e você faz com que seja realmente um diálogo. Lembre, quanto mais perguntas você fizer, mais você direciona a conversa. A pessoa que realmente controla uma conversa não é a que fala mais. Isso é um erro. Se você parar para olhar, erro de negociação, erro de venda, de prospecção, de abordagem, de rapport, de sintonia emocional, você não precisa falar mais como líder. Às vezes a gente quer falar, porque a gente tem coisa para falar, a gente está vendo que a pessoa não está fazendo algumas coisas, mas é muito mais inteligente e evoluída emocionalmente se você conduzir a conversa com perguntas e fizer com que a própria pessoa vá navegando e ela mesma vá respondendo as coisas que você quer, ela mesma na cabeça dela vá trabalhando e fique claro para ela que ela precisa fazer algo. Quando você pega o spin selling, por exemplo, então o Neil Rackham, psicólogo, trabalhando por que alguns vendedores vendem mais do que outros. Não era porque eles falavam mais no estudo dele, era porque faziam mais perguntas. E o que era interessante é que as perguntas tinham uma sequência: situação, problema, implicação do problema, então aprofundamento, e o need payoff, que é o N, que é o ganho, que a pessoa ganha se resolver. Note que eu posso usar exatamente a mesma lógica para trabalhar um feedback. Qual é a situação, qual problema temos, o que o aprofundamento desse problema, consequências disso, e o que aconteceria se a gente resolvesse isso. Uma e outra grande sacada do Neil Rackham é que o cliente, no caso do spin selling, precisa verbalizar, ele ou ela, o ganho que vai ter. Então, o cliente tem um momento do ahá, então se eu comprar de você, X vai acontecer. E o cliente fala isso. Quando o cliente ou a cliente fala isso, a probabilidade de fechar é absurdamente alta. Note que sobre no processo de feedback, eu preciso que a pessoa diga, então se eu fizer isso, eu vou ter esse resultado. Não é você falando. Não é você líder falando, é o vendedor ou a vendedora que tem que responder a isso e dizer, entendi, chefe. Então, se eu prospectar mais, se eu der menos desconto, etc., eu vou ter este benefício. Note que é um benefício para ele e para ela. Não é só para a empresa, não é só para você como líder. Obviamente, isso vai acontecer também, mas ele ou ela precisa entender o que vai ganhar com isso. E ele ou ela precisa verbalizar. Se você fala, você perde força. Conduza a conversa para que ele ou ela verbalize isso. E note que isso só acontece quando você tem a questão do diálogo, certo? Então, você precisa ouvir o outro lado, tá bom? Então, lembre disso, não ouvir monólogo do líder é um erro de feedback. Próximo erro é você não dar dicas construtivas. Aqui está muito ligado com a questão de só criticar, certo? Eu preciso dar soluções construtivas e os exemplos que eu vou dar, então, por exemplo, aqui uma continuidade da questão do exemplo. Uma solução construtiva é dizer, se você fizer deste jeito, provavelmente você vai ter resultados melhores. O que você acha disso? Certo? Eu não vou dizer para a pessoa o que ela não está fazendo, o que ela deveria parar de fazer. Eu vou caminhar, fazer com que a pessoa vá comigo para onde ela deveria ir. Então, por exemplo, eu posso dizer, estou notando que você está prospectando pouco. Só o exemplo da prospecção que é fácil. Eu tenho notado que você está prospectando pouco. De maneira geral, os vendedores da nossa equipe que têm tido melhores resultados estão prospectando, 3 vezes por semana. Ou estão bloqueando uma manhã da semana só para prospectar.
como você tem trabalhado isso? Ó, diálogo, certo? A pessoa me diz, tá? O que mais a gente poderia fazer de diferente para melhorar? E note que eu peço para a pessoa ela começar a construir a própria solução, o próprio caminho. Eu posso sugerir, mas a gente já viu que quando a gente sugere, a ideia não é da pessoa, a ideia é nossa e a pessoa geralmente tem um pouco mais de resistência. Ela ali no momento pode até falar que é ok, mas o ser humano gosta mais de trabalhar com suas próprias ideias. Então, por exemplo, eu posso dar um cardápio. O que você acha de fazer X ou Y? E deixa a pessoa escolher X ou Y. Além de X ou Y, tem algo mais que você acha que possa ser feito para melhorar isso? Note como, de novo, eu estou totalmente no controle da conversa, eu estou totalmente conduzindo, continuo no meu papel forte de liderança, mas agora a pessoa está construindo junto comigo. Note também que depois que a pessoa mesmo decide, eu posso cobrar muito mais facilmente. Concorda? Foi ela que falou que ela ia fazer alguma coisa. Ah, então eu vou bloquear as manhãs de quinta-feira para prospectar. Ótimo, maravilha. Eu vou anotar aqui. Semana que vem eu vou checar se isso realmente foi feito ou não. Eu preciso cobrar. Daqui a pouco eu vou falar sobre fechar o loop. Mas a própria pessoa, quando decide que vai fazer algo, fica mais fácil na cabeça dela justificar. Tá? Então, o ser humano tem essa tendência, certo? De aceitar melhor ideias que parece que a gente teve, certo? Nós temos isso. Então, conduza a pessoa para que ela tenha isso e você conduz isso fazendo com que tenha uma solução construtiva. Lembre, o foco não é no que não está sendo feito, no que não está sendo errado. Isso é o princípio, mas eu tenho que imediatamente canalizar a conversa para o que precisamos fazer. Ok? Muito bem. Vamos para o sétimo erro aqui, que é uma abordagem única para todos. Aqui é fácil de entender também, principalmente se você entendeu que, no fundo, a gente está fazendo um processo consultivo. Se eu tenho pessoas analíticas, se eu tenho pessoas afáveis, se eu tenho pessoas expressivas, se eu tenho pessoas pragmáticas, se eu tenho motivadores de compra, se eu tenho resultados diferentes, uma pessoa está voando, batendo tudo que é meta, e a outra coitada está, né, tipo 50% da meta se arrastando, está com problema pessoal, está desmotivada, uma pessoa que tem resultado, depois não tem, outra tem consistentemente mais ou menos, são todas situações diferentes. Eu não posso ter um processo e um jeito de lidar igual para todo mundo. Né? Se eu tenho, sei lá, 2 filhos, um vai muito bem na escola, em matemática, mas vai mal em geografia, outro vai bem em história, mas vai mal, sei lá, em português ou em inglês aqui, né? Estudando aqui nos Estados Unidos. Você precisa começar a adaptar e dizer como que eu posso ajudar a pessoa. Note que a grande pergunta do feedback no fundo não é se eu dei feedback, é se eu realmente ajudei a melhorar o resultado da pessoa, se ela melhorou como pessoa, como, né, vida pessoal, e também como profissional. Eu quero que o ser humano melhore, eu quero que o profissional melhore. Então, meu feedback está muito focado no jeito que a pessoa recebe a informação e no que ela precisa melhorar. Pode ser conhecimentos, podem ser habilidades, podem ser atitudes. Às vezes, com algumas pessoas, dar bronca funciona muito bem, mas você não pode só dar bronca. Algumas pessoas precisam de um elogio, estão precisando de um abraço, estão precisando de um carinho, estão precisando de uma palavra de apoio, estão precisando de direção específica, a pessoa está perdida. Eu tenho um processo, por exemplo, um roteiro de feedback, que eu sigo, as perguntas são sempre as mesmas, mas ele é feito de maneira aberta o suficiente como para poder adaptar para cada situação. Então, lembre de que quem de verdade define que tipo de feedback vai receber é a pessoa com o jeito dela e com o processo dela, com os resultados dela. Você, como líder, sempre vai estar respondendo uma única pergunta: como posso ajudar? O feedback está aqui para ajudar a melhorar. Eu vou reforçar o que tem de positivo, quero que a pessoa continue fazendo isso, fantástico, parabéns, vou elogiar muito, e tem algumas coisas que podem melhorar. Por quê? Porque a pessoa pode ter resultados melhores. Se ela está ruim, pode ir para o bom. Se ela está no bom, pode ir para o ótimo. Se ela está no ótimo, pode ir para o excelente. E se está no excelente, pode ir para a alta performance de verdade super top. Ok? Então, lembre, eu preciso adaptar. O meu estilo é adaptado ao que o meu vendedor ou a minha vendedora precisa. Tá entendido? Muito bem. Vamos para o 8º, que é não definir expectativas claras. Isso aqui eu falei rapidamente também. Vamos reforçar aqui. Toda reunião de feedback termina com expectativas claramente definidas e próximos passos. Então, eu preciso saber e preciso ter certeza, como líder, que a pessoa, meu liderado, minha liderada, meu vendedor ou minha vendedora, entendeu exatamente o que eu espero dela e por quê. O tal do reason why. Por que eu espero disso?
Então você vai começar a prospectar mais. Por que eu espero que você prospecte mais? Como que você vai fazer isso? Ok? É quase que um acordo. Você está me prometendo como vendedor ou vendedora, você está me dando a palavra de que alguma coisa vai acontecer, que pode ser manter coisas que estão funcionando muito bem ou mudar as que não estão, mas de maneira muito clara. Lembre, fizemos planos construtivos. Está claro que, né, demos exemplos, a pessoa entendeu, ela verbalizou no final da reunião o que ficou para fazer. Eu vou pedir, muitas vezes, para ela me confirmar isso por escrito, porque eu quero ter isso documentado, mas, no fundo, eu estou trabalhando neurolinguística, a pessoa falou, verbalizou, ela teve que escrever, que é sinestésico, e ela teve que visualizar o que ela me mandou. Então, eu trabalhei todas as áreas, auditivo, o sinestésico e o visual. E eu estou fazendo com que aquela definição de meta e de processo, de plano de ação, entre no cérebro dela mais forte. Eu vou trabalhar todas as áreas que eu puder. Lembre, estamos aqui para ajudar o vendedor, a vendedora a ir para o próximo patamar. Eu vou usar todas as ferramentas que eu tiver disponíveis para trabalhar corretamente a comunicação. Então, quando eu começo a fazer com que a pessoa tenha uma expectativa clara, eu aumento a probabilidade de sucesso dela, porque eu digo para ela exatamente o que eu espero, ela sabe exatamente o que se espera, e aí a questão é de execução, mas ela não pode sair de uma reunião confusa, tá? Abriu o loop, fecha o loop. Abriu o loop, eu digo, eu preciso prospectar mais, eu preciso que você negocie melhor, eu preciso que você trabalhe mais a tua carteira de inativos. Toda vez que eu falo isso, eu estou abrindo um loop. Agora eu vou fechar o loop pedindo para a pessoa confirmar que ela entendeu, confirmar o que ela vai fazer e confirmar que isso depois vai ser acompanhado, ok? Então, claramente definir expectativas ajuda muito na probabilidade de sucesso. Faça isso e você vai ter um feedback melhor. Nono e penúltimo, não reconhecer conquistas. A gente já falou sobre isso, mas sempre tem coisas positivas acontecendo. Então, a gente é muito rápido de criticar, é muito rápido de achar erro, mas quando tem coisas boas acontecendo, a tendência muitas vezes é a gente dizer não fez mais do que obrigação. É uma falha isso de liderança. Eu tenho que aprender a comemorar as vitórias, mesmo que elas sejam pequenas. Ok? Sempre tem algo legal acontecendo no dia. Então, de novo, eu vou voltar no óculos. Qual óculos que eu estou usando? Quando eu vou trabalhar, por exemplo, mentoria de alta performance, mas especificamente, mais aprofundado, quando eu estava fazendo coaching de alta performance, era comum pessoas de baixa performance virem me procurar. E geralmente eram pessoas em cargo forte de liderança que estavam passando por um momento complicado de vida, já tiveram alta performance, não estão mais tendo, estão com baixa performance agora e vêm me procurar. E uma das coisas que eu descobri é que muitas dessas pessoas estão com depressão. Algumas em estágio leve, inicial, algumas já mais avançado, precisando claramente de uma intervenção diferente. Eu encaminho essas pessoas, né? Não sou terapeuta, mas é interessante de você trabalhar algumas ferramentas, que são, por exemplo, testes que eu tenho para detectar depressão. A Associação Americana de Psicologia, por exemplo, o teste que eu uso é deles. Mas tem um exercício muito mais simples, que é o diário da gratidão. Então, eu chego no final do dia e eu tenho que anotar coisas boas que aconteceram. A pessoa que está depressiva não consegue agradecer nada, porque ela está usando óculos que tudo fica negro, tudo é cinza. Tudo é cinza, todas as comidas ficam com o mesmo gosto. Note que o problema não é a comida, não é o problema, é o cinza, é o óculos que eu estou usando, é o que eu estou sentindo, a minha emoção interna. E se eu tenho essa visão como líder, de que tudo está cinza, as vitórias começam a se perder. Eu perco oportunidades de reforçar coisas positivas, coisas que as pessoas estão fazendo, coisas que elas estão se esforçando. Então, quando eu vou trabalhar exigência, alta performance em liderança, eu digo que eu quero um alto grau de exigência e eu vou cruzar isso com um alto grau de apoio. É uma matriz que eu faço, inclusive quem faz o JEC, por exemplo, que é meu curso de gestão de equipes comerciais, a primeira aula é sobre isso, sobre liderança, é dizer, eu quero alta exigência, mas eu quero alto apoio também. E alto apoio significa, eu vou pegar pontos fortes da equipe e vou fazer eles aparecerem. Eu não fico só trabalhando com um ponto fraco. Eu preciso trabalhar os dois, eu preciso equilibrar. Então, eu preciso comemorar as vitórias. Pare para olhar, é um exercício muito legal de você fazer. Pegue um papel, divida em dois, coloque lá em cima um símbolo de positivo, mais, depois coloque o menos, e pare para prestar atenção. Toda vez que você fizer um comentário positivo ou negativo, um elogio, uma crítica, marque um xizinho, marque, né? Vai fazendo aquelas
casinha assim que vai marcando 4, um quadrado e corta com 5. Vai contando isso aí. Você vai se surpreender no final da semana ou no final do dia do desequilíbrio de comentários positivos e negativos. Você quer trazer isso de volta para o equilíbrio. O ideal seria que tivesse mais positivos do que negativos. E você mesma pode começar a trabalhar isso e você vai ver que muda completamente a energia do teu time. Simplesmente porque você começou a não desmerecer as coisas positivas. Ok? Pare para pensar nisso. O desmerecimento de coisas positivas faz com que a gente tenha menos coisas positivas na nossa vida. E aí a gente reclama disso, mas muitas vezes é o nosso foco, é a nossa postura que está causando isso, tá bom? Então prestem muita atenção nisso, comecem a reconhecer e comemorar conquistas. E depois, lembre de fechar sempre o loop. Isso é a coisa mais importante para mim. Acompanhe o que foi decidido. Feedback que é loop aberto e fica lá perdido, o que vai acontecer é que a pessoa volta para a vida, volta para o trabalho, é engolida pelo turbilhão, é engolida pelo tornado, de que né, todo mundo está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Algumas coisas do feedback talvez até fiquem, outras vão se perder. Daqui a pouco eu vou ter mais uma reunião onde eu volto esquecido dos assuntos anteriores. Então, por exemplo, eu adoro quando uma reunião começa revisando a pauta da reunião passada. O que ficou decidido? Um bom líder está fazendo isso. O que eu estou fazendo no fundo? Checando e fechando o loop. A gente não falou que a gente ia fazer X, tá bom. Foi feito? Olha, pergunta simples, mas a maior parte das reuniões não começa assim. Comece todas as reuniões revisando se aquilo que era para ter sido feito foi feito ou não. Você precisa criar essa disciplina. Tem um termo em inglês que se chama accountability, que eu gosto muito, que é justamente sobre isso, contabilidade pessoal. Tipo, se eu falei que eu vou fazer uma coisa, fiz ou não fiz? Numa cultura de empresa onde ninguém está checando, ninguém está fechando o loop, a tendência é de começar a ficar um monte de coisa que é só falar, é só papo. É muita iniciativa, é pouca acabativa, fica uma coisa resolvida, mas de verdade não está. Tipo, as pessoas começam a enrolar, começam a empurrar com a barriga, e a gente precisa ter um pouquinho mais de consistência e de agilidade. Tomou a decisão, não tem que voltar lá para ver. E ter que decidir aquilo de novo. Aquilo já foi decidido. A questão é se foi feito ou se não foi feita. Então, eu preciso fazer com que a minha equipe entenda que vai ter um processo de acompanhamento. Se a gente falou que a gente vai fazer X, líder se organize para acompanhar isso e comece a fazer com que a equipe entenda que aquilo é realmente importante. Porque, senão, o que acontece é que teu próprio feedback perde força. Pare para pensar. Se eu digo para uma pessoa que ela precisa fazer X, ela vai, não faz e nada acontece, e eu também não fui confirmar se foi feito ou não, com o passar do tempo, a minha liderança começa a ficar uma erosão dela, certo? Ela começa a ficar corroída, ela perde força, porque os pilares que sustentam um da liderança forte é a confiança, e eu só vou aumentar a confiança no meu time se ficar claro que na hora que algo foi falado e conversado, vai ser executado, e vai ser cobrado, e vai ser feito atrás. Inclusive, se a pessoa te respeita, ela vai respeitar muito você checar. É importante para ela, porque isso valida e fortalece a posição dela. Pare para pensar, se eu não me importo com uma pessoa, eu vou checar se ela está fazendo algo ou não? Não, concorda? Eu só vou checar se eu realmente estiver prestando atenção na pessoa, se eu realmente quero o bem dela, se eu realmente quero que ela melhore. Aí sim eu vou me dedicar. Eu estou dando meu tempo. Então lembre, acompanhe progresso. Isso é super importante, é fundamental. Isso fecha, para mim, o processo todo. E lembre só uma última coisa. Peça feedback para o seu feedback. Então, por exemplo, você pode terminar uma reunião pedindo para a pessoa de 0 a 10, que nota você daria para essa reunião hoje? O que você achou da conversa? Se você fosse fazer algo diferente, o que você sugeriria que a gente fizesse diferente da próxima vez? Está sendo útil para você? Note que, como líder, você está numa postura aberta e a gente está praticando exatamente tudo que a gente falou aqui. Tudo que a gente falou, você está fazendo ao pedir feedback para a tua equipe da reunião de feedback. O tempo inteiro essa abertura para dizer eu quero melhorar. Por quê? Porque a nossa missão é ajudar a pessoa. E se a pessoa tiver sugestões de como ela pode ser ajudada, pode ser que alguma coisa nos dê um toque, certo? Uma dica, e que, inclusive, diminua resistências, melhore teu repertório de você trabalhar a questão do feedback, com certeza vai te ajudar. E valida e reforça a tua posição de líder. Note que um líder, uma líder inseguro ou insegura, raramente pede feedback, tá? Porque está numa postura de que, né, eu preciso fazer meio que uma pose, uma máscara.
o feedback te fortalece. Quando você está numa postura de segurança, você está tranquilo ou tranquila em relação ao teu cargo, à tua autoridade, o trabalho que está sendo feito, o feedback é natural. Você pode fazer ele tranquilamente e pequenas sugestões vão aparecer. E mesmo que não apareça, pode a pessoa te dizer, não, adorei a reunião, super obrigado pela atenção, foi 10, super obrigado. É bom ouvir isso também, concorda? É um elogio à reunião, que aí você está reforçando aquela coisa de trabalhar o positivo. Tá bom? São coisas assim que a gente tem trabalhado no Alpha. O Alpha é meu grupo de mentoria, que se reúne geralmente às quartas-feiras, a cada 15 dias, são só gestores, e a gente trabalhou esse assunto aqui numa das reuniões anteriores, foi super, super produtivo. Inclusive, depois a gente usou a mesma lógica sobre como você usar tudo isso que a gente falou para dar feedback para cima, para o teu líder. Então, se você é gerente, para o diretor, para o dono da empresa, a gente trabalhou isso, foi super interessante, as pessoas curtiram muito. Tá aqui, então, se você quiser, entra no mentoria.raulcandeloro.com.br e a gente só fala sobre como você ser um gerente de vendas melhor. Se você quiser participar, vai ser um prazer estar lá com você. Grande abraço, obrigado, boas vendas e lembre, feedback é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Evite esses 10 erros, tua gestão, tua liderança vai melhorar e teus liderados vão te agradecer muito. Você vai ser um líder muito melhor, com resultados muito melhores. Um abraço, então, obrigado e vamos praticar um bom feedback. Até a próxima.